Olá pessoal, prontos para refletir mais um pouco sobre a palavra do Criador? Sendo assim, vamos novamente direto ao assunto. E o assunto abordado aqui é com relação à lei de Moisés, o antigo pacto. Pois os cristãos afirmam que Cristo, lá na cruz, aboliu a lei de mandamento carnal. Sendo assim, segundo o sistema religioso, não há mais lei que possa nos acusar diante de Deus. Mas será que essa realidade reflete na nossa vida atual? Será que de fato nós já estamos justificados diante de Deus pelo simples fato de não haver mais lei que possa nos acusar diante do Criador? Pois bem, vamos analisar algumas passagens bíblicas e vocês cheguem a uma conclusão por vocês mesmos. Veja bem, no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 12, o apóstolo Paulo diz: pois todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que pecaram sob a lei, pela lei serão julgados. Veja que o apóstolo Paulo afirma o contrário. Pois o apóstolo Paulo diz que mesmo não havendo lei, as pessoas serão condenadas diante do Criador. Até porque antes de Moisés, lá no princípio da criação, as pessoas viviam sem lei. E mesmo sem lei, elas pereceram, pois a lei foi dada somente na geração de Moisés. Essa questão, então, nos arremete a repensar que, independente de Cristo ter abolido a lei de mandamento carnal, não significa que os cristãos já estão justificados diante de Deus pelo simples fato de não haver mais lei condenatória. Por que eu digo isso? Baseado no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 20, onde o apóstolo Paulo diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Veja que o que justifica o homem não é a falta da lei, e sim a fé no Filho de Deus. Veja que se a fé pode te justificar, o contrário pode te condenar. Se você tem fé, você é justificado. Se você não possui fé, você será condenado. E isto independente das obras da lei. Independente se há lei ou se há obras da sua carne. Nenhuma nem outra pode te justificar. Veja o que consta no livro de João, capítulo 3, versículo 18. Quem nele, preste atenção, quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Veja que não se cita aqui obras da lei e muito menos a lei em si. O que cita aqui é crer ou não crer. Se você crer, você será justificado. Se você não crer, você será condenado. Ou seja, se você possui fé, você será justificado. Se você não possui fé, você já está condenado. Até porque diz: aquele que possui o Filho está justificado. Aquele que não possui o Filho já está condenado. A questão é se você possui fé ou não possui fé. Nada tem a ver com você estar debaixo da lei, ou existir lei, ou deixar de existir lei. Como eu disse, tudo tem a ver com relação à sua fé. Nada tem a ver as obras da carne. As obras da carne não podem te justificar diante de Deus. E as obras da carne também não podem te acusar diante do Criador. Por que eu afirmo isso? Porque muitos profetas tiveram obras más da carne e mesmo assim foram justificados por Cristo. O apóstolo Paulo é um exemplo vivo disso. O apóstolo Paulo disse: eu mesmo não compreendo o meu modo de agir, pois quando penso em fazer o bem, o mal já pratiquei. Veja que o apóstolo Paulo praticava obras más da carne e mesmo assim foi justificado por Deus, pois ele não foi justificado pelo Criador mediante as suas obras, e sim mediante a sua fé. Essa realidade deve ser a sua realidade. Você deve refletir com extremo cuidado e repensar sobre tudo que eu estou falando. Veja bem o que consta no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Veja, por qual fruto que o homem poderia ser justificado diante de Deus se os frutos da carne são maus?
Pois os frutos da carne pendem para a morte. Os frutos do Espírito, pelo contrário, geram a vida. E a vida eterna no homem. Mas os frutos da carne frutificam para a morte. Não há uma obra boa na carne que você possa realizar que venha a ser considerado um fruto bom. Pois a carne é inimiga de Deus. Ela não possui comunhão com o Espírito. Dessa forma, podemos sim chegar a uma conclusão que quaisquer obras que possa vir da carne jamais chegarão a ser um fruto bom. Mas vamos dar continuidade. O livro de Romanos, capítulo 7, versículo 18. Apóstolo Paulo dizendo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. Como eu citei, apóstolo Paulo disse que na carne dele não existia bem algum. Ou seja, Paulo era incapaz de frutificar um fruto bom. Como ele mesmo diz, ele era uma árvore má. Os frutos da carne dele eram maus. Veja o que diz no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se fora. É pesado. Por isso, vamos fazer conexão com o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. O que foi que aconteceu com o corpo do apóstolo Paulo? O corpo de apóstolo Paulo entrou no reino dos céus? Ou retornou ao pó da terra? Por certo que retornou ao pó da terra. Porque o próprio Jesus disse que a carne para nada se aproveita. Por que não se aproveita nada? Porque ela é uma árvore má, que gera frutos maus. Por isso ela deve ser cortada e lançada fora. Foi isso que aconteceu com a vida de todos os profetas. Todos os corpos dos profetas retornaram ao pó. Até mesmo o corpo de Jesus retornou ao pó. Pois o próprio Jesus diz, Pai, remove o primeiro para estabelecer o segundo, fazendo alusão ao homem espiritual. O homem natural, evidentemente, deve retornar ao pó por sua própria natureza. Havendo o tempo determinado acabado, o homem natural deve retornar ao pó. E se por acaso ele tiver nascido do Espírito, o seu Espírito retornará para junto do Pai. Veja que as obras boas são produzidas pelo Espírito no homem. Não há obra alguma boa que possa vir da nossa natureza humana. São as obras do Espírito na nossa vida que nos justificam diante de Deus. É a obra do Espírito Santo que gera vida. É a obra do Espírito Santo que produz os dons do Espírito na nossa vida para que nós possamos alcançar a vida eterna. A vida eterna é alcançada mediante aos frutos do Espírito. São os frutos do Espírito que frutificam na nossa vida para que nós podemos estar debaixo da graça de Cristo. Pois mediante a nossa fé no Espírito Santo, nós somos justificados diante de Deus. De forma alguma, pode haver alguma coisa boa na nossa natureza. Se existisse algo de bom no ser humano, por certo que ele subiria ao céu com um corpo de carne e sangue. Mas no céu não sobe carne e nem sangue, porque a carne e o sangue são inimigos de Deus, são opostos entre si. O pó deve retornar ao pó. A nossa natureza deve ser desfeita para que nós possamos habitar junto de Deus. Veja bem, analise, chega a uma conclusão por você mesmo. Como o apóstolo Paulo diz no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 12, pois todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Independente de Cristo ter abolido a lei de Moisés ou não, isto pouco importa para a realidade do cristão, porque o cristão não será justificado pela lei e nem será absolvido por falta de lei. Ele será justificado mediante a sua fé no Filho de Deus. Somente pela sua fé é que ele pode alcançar a redenção junto de Cristo. Pois, mediante a sua fé, o Espírito Santo tem poder para agir na vida do homem, para aí sim o homem poder trazer frutos bons através do Espírito Santo. É através dos frutos do Espírito Santo que nós seremos salvos. E não mediante aos frutos do velho homem. O velho homem já foi designado para a destruição. É importante você refletir sobre isso. Que o velho homem, que é a natureza humana, que o homem carnal,
já foi designado desde o princípio da criação a destruição. Do contrário, o homem jamais entrará no reino dos céus. Muito pelo contrário, ficará retido no pó da terra junto com a sua natureza. Por isso é importante que você venha aborrecer a sua natureza, para poder assim nascer do Espírito. Pois somente nascendo do Espírito você trará os frutos do Espírito Santo que irão frutificar para a vida eterna. Não se esqueça, você é salvo mediante a fé, independente das obras da lei. Não há obra má da carne que possa te condenar diante do Criador. Jamais haverá uma obra que você possa ter realizado no tempo desta vida que poderá te condenar diante do Criador. Pois Deus sabia desde o princípio que este corpo era inimigo dele. Por isso ele enviou o Espírito Santo para fazer a obra através de nós, fazer a obra em nós, para poder assim nos justificar. Seria isso. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Se você tem gostado, se inscreva no meu canal, compartilhe nas suas redes sociais e até o próximo vídeo.